Se você não me conhece, o meu nome é Davi Jardim, eu tenho 28 anos, eu sou um dos pastores da primeira Igreja Batista de Marília, eu lidero o Ministério Multi, que é um ministério de adolescentes da igreja, que é aí a faixa etária mais incrível que você pode ter na igreja, sem sombra de dúvida. Cadê a galera aí vamos lá, de 17 para baixo, faz barulho aí. Você entende? Mano, de novo, mano. Você entende por que adolescente é incrível? Adolescente é demais, cara. Eu lidero esse ministério com a minha esposa, Jamila Jardim. Ela estava cantando aqui agora há pouco e a gente tem feito coisas muito legais. Eu sou casado com a dona Jamila há 3 anos. Nós nos casamos no dia 14 de abril de 2018, para a glória de Deus. Minha esposa é lá da Bahia e a gente tem vivido coisas muito, muito legais e tem feito coisas legais para o reino de Deus. Então, se você quiser saber mais, depois você pode dar uma olhada lá, Ministério Multi, no Instagram, no YouTube. Inclusive, esse coro que foi cantado aqui agora, né? Esse refrão, coro é meio coisa de velho, né, mano? É que eu trabalho seriamente para me tornar um tiozão o mais rápido possível. Mas, sabe, celular aqui, capinha de celular assim, ó, eu vou usar um dia. Mas, esse refrão, né, que foi cantado aqui agora, Teu Grande Amor e tal, que você ouviu, ele é do nosso ministério, Ministério Multi. Se você quiser depois ouvir, você pode escrever lá no YouTube, Ministério Multi, me encontrou, você pode ouvir a nossa música lá. Fechado? É isso aí, mano. Fala assim, bem bonito, a fé. Fala igual crente, a fé. Passa pela cabeça. Antes de chegar no coração. Todo lugar que eu prego eu falo isso, toda sexta-feira eu falo isso. A gente precisa compreender aquilo que está sendo falado. A gente precisa compreender a palavra de Deus. E aí a palavra de Deus, ela cai no nosso coração como uma boa semente. Ao contrário do que a galera fala, que crente não pensa, que crente é tudo bitolado. Pelo contrário, eu tenho certeza absoluta que nós estamos aqui com a galera mais inteligente de Araçatuba e região. Posso ouvir um amém ou não? E nós vamos usar as nossas capacidades e tudo aquilo que Deus nos deu para a expansão do Evangelho. Antes de eu entrar na minha mensagem, eu quero só trazer uma palavra rapidamente. Antes de eu entrar na minha mensagem, eu acredito demais naquilo que o Giovanni falou aqui hoje mais cedo e o que o pastor Lucas falou também. Inclusive, eu amo vocês demais, obrigado por terem me trazido aqui mais uma vez, a gente é família, de verdade, eu amo vocês muito mesmo, Giovanni, Bia, o Donha, a Dani, o pastor Marcelo, a pastora Ana, amo vocês demais mesmo, para mim assim, vocês são família. E eu acredito demais que 2022 é um ano de avanço, ok? Quem estava aqui hoje à tarde, levanta a mão. Amém, glória a Deus. Eu não vou repetir a minha mensagem de hoje à tarde, pode ficar tranquilo, mas eu só vou citar para a galera que não veio. Quem não veio perdeu, na verdade, amém ou não, mano? Foi da hora pra caramba, foi mó legal. Mas, olha só, sempre num período pós-crise, e esse é o momento que a gente está vivendo, pós-crise, certo? Pós-pandemia, 2020, 2021, sempre num momento pós-crise, é uma oportunidade gigantesca para a pregação do Evangelho. 2022 vai ser um ano crucial para a nação brasileira e um ano crucial para a igreja. E nós estamos recebendo uma oportunidade do céu. Escuta o que eu estou te falando. Nós estamos recebendo uma oportunidade do céu para um avanço como você nunca viu antes. Tem alguém aqui que gosta de evangelizar? Pois é, eu amo evangelizar, cara. É uma das paradas que Deus colocou no meu coração. Você que gosta de evangelizar, que está pregando evangelho, você tem a mesma percepção que os corações estão sedentos, que as pessoas estão desesperadas por uma palavra de esperança ou não? Meu irmão, o momento é agora. E eu quero que você tenha no seu coração o mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo teve quando Ele olhou para aquelas pessoas que estavam caminhando e Ele teve um sentimento de que elas eram como ovelhas sem pastor. E que a sua mensagem, o seu pensamento, a sua cosmovisão, aquilo que você vai utilizar para enxergar o mundo em 2022, seja o seguinte: em Araçatuba não vai ter mais ovelha sem pastor. Porque o bom pastor é aquele que deu a sua vida por nós. Mano, 2022 é o ano da pregação do Evangelho, como a gente nunca fez antes nas nossas vidas. Posso ouvir um amém ou não? Pode me cobrar depois. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, por gentileza. Mateus capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo 22, estou lendo na nova versão transformadora, na NVT.
Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Jesus pegou o caminho mais rápido, não é verdade? Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, por tua santa palavra. Obrigado, Deus, porque nós sabemos que a tua palavra, ela é boa, perfeita e agradável para nos ensinar, para nos orientar. Nós sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Pai, e que nessa noite nós possamos ser inspirados, confrontados e transformados por tua palavra, Pai, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade em nossas vidas e em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém? Isso, glória a Deus. O pessoal deve estar pensando assim: Renan, poxa, os caras trouxeram o mano lá de Marília para chegar aqui e ele leu o texto do Pedro andando sobre as águas. Poxa vida, que texto manjado, pastor, já estou ligado nesse texto. Não tinha outra mensagem não, mas deixa eu te falar uma coisa. Confie em mim, porque nesse texto a gente tem algo incrível para aprender nessa noite, amém? A primeira coisa que a gente tem que olhar aqui então, é que quando os discípulos eles foram adiante, e eles foram fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha ordenado. Olha só, os discípulos distante da terra, versículo 24, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Sabe que eles estavam fazendo aquilo que Jesus queria que eles fizessem. Jesus Cristo já estava famoso nessa época. Esse texto aqui acontece pouco depois da multiplicação dos pães, então Jesus já está ficando conhecido, e a galera já está começando a ficar esperto, e onde Jesus está indo, a galera está indo atrás, tá ligado? E aí então, Jesus se retira para orar um pouco e fala: pode ir, eu vou encontrar com vocês daqui a pouco, beleza? E aí o pessoal vai, só que começa então uma tempestade, e começa chuva, vento, as ondas, e Jesus está indo para se encontrar com eles. Isso é incrível, porque Jesus, obviamente, ao invés de dar a volta, de pegar um barco, de fazer qualquer outra coisa que nós faríamos, Jesus pega o caminho mais fácil, ele traça uma linha reta e ele vai andando sobre as águas. Afinal das contas, Jesus Cristo é o criador das águas, não é verdade? Então aquela tempestade, aquelas ondas, aquela chuva, aquilo lá não assusta Jesus, assusta a gente, mas Jesus não fica assustado. Jesus Cristo, ele criou aquela parada, então ele está andando de boa sobre as águas, só que, perceba, já tinha um tempo de caminhada com os discípulos, já tinha um tempo de caminhada com a galera, porém, quando eles veem Jesus caminhando sobre as águas, presta atenção, a Bíblia diz que eles ficam cheios de medo, e eles pensam que é um fantasma. Essa é uma das coisas que eu quero conversar com você nessa noite. Não deixa, em nenhuma hipótese, o medo tomar conta do seu coração, porque o medo te faz ver fantasmas, o medo te impede de ver aquilo que Jesus está fazendo ao seu redor. Quando a gente enche o nosso coração de medo, a gente fica cego, a gente não consegue perceber os sinais, a gente não consegue perceber o amor de Deus, a gente não consegue perceber aquilo que Jesus está fazendo, mesmo que seja do nosso lado, a gente está cego de medo. Se teve um tempo que, é óbvio, as coisas foram difíceis, não foi fácil para ninguém, todo mundo sentiu o golpe, mas teve um tempo que muita gente deixou o medo tomar conta do seu coração. Esse tempo foi 2020, 2021. E quantas pessoas não conseguiram enxergar, e às vezes não conseguem enxergar até hoje, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez através da igreja.
Meu irmão, eu tenho certeza que isso aconteceu aqui, porque aconteceu lá na PIB Marília também. Nós continuamos batizando, nós continuamos ganhando gente para Jesus pra caramba, nós continuamos vivendo milagres, nós continuamos vendo curas, vendo transformação. Agora, a galera que estava com medo, que recuou, e eu sei que aqui vocês ficaram mais tempo abertos que a gente. Lá o nosso prefeito, misericórdia, e aí a gente ficou mais tempo fechado e tal, a gente passou por algumas coisas. Então assim, muita gente se encheu de medo, e o medo cega as pessoas. O medo cega e faz com que elas enxerguem fantasmas de verdade. Eu vi isso acontecendo na minha frente, assim, uma analogia que eu gosto de fazer, porque uma vez a gente estava na Bahia, minha esposa é da Bahia, e a gente estava lá na praia e tal, porque como minha sogra mora lá, então eu tiro férias na praia, glória a Deus por isso. E aí a gente foi visitar lá e tudo mais, e a gente estava no mar, velho, e estava muito bonito, velho. Uma praia que a gente gosta pra caramba, é o lugar onde a gente casou, que é Guarajuba, é super bonito. E o dia estava lindo, cara, sério. E tinha golfinho nadando, sabe? Eu vi golfinho, pela primeira vez na minha vida, assim, ó, golfinho, estava lindo demais. Eu falei, caramba, que da hora. E tinha uma mulher com seu noivo, marido, não sei, filho, sei lá. E ela pisava na água, e quando a água batia um pouco assim na canela, no joelho dela, ela voltava e ela começava a gritar, literalmente. Com medo da água, com medo do que estava acontecendo. E ela pisava na água, e ela falava, não, e volta. E aquele rapaz estava com ela, falava, vamos mais um pouco para o fundo, vamos só mais um pouquinho, vamos pelo menos molhar aqui até a barriga, vamos mais um pouquinho. Sabe o que estava acontecendo? O medo estava impedindo aquela mulher de desfrutar daquele dia incrível que o Senhor Deus tinha dado para ela. O medo estava impedindo que ela visse os golfinhos passando na água, o medo estava impedindo que ela visse o céu que estava incrível, a cor da água, o medo estava a cegando. Meus irmãos, 2022, não deixe o medo tomar conta da sua mente, não deixe o medo tomar conta do seu coração. Tenha na sua cabeça sempre a ideia de que eu preciso ficar esperto, eu preciso ficar com os meus olhos erguidos, eu preciso ficar olhando ao meu redor para ver tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, porque Ele está fazendo. A igreja não para e Jesus nunca para de operar. Mas vamos seguir aqui nesse texto. Olha só que interessante. Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram, a gente já leu essa parte, desculpa. Então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Então aqui, beleza, você conhece a história. Pedro colocou o pé para fora do barco, Pedro está caminhando sobre as águas, o Pedro começa a afundar, Jesus vai lá, socorre ele, pega ele pela mão, fala, ô meu filho, que pequena fé. Mas olha o que acontece no versículo 32. Quando entraram no barco, o vento parou. Ué, mano. Que timing é esse de Jesus aqui? Pensa comigo uma coisa. Por quê? Se Jesus queria parar o vento, a chuva, a tempestade, por que Jesus não parou quando o menino estava afogando? Não era mais fácil? Por que Jesus não parou a tempestade? Presta atenção. Por que Jesus não parou a tempestade quando Pedro estava colocando o pé para fora do barco? Não seria muito mais fácil? O Pedro veio o milagre de caminhar sobre as águas, e ao invés da tempestade, da chuva, das ondas, de tudo que estava acontecendo ali, não seria muito mais fácil Jesus parar tudo, parar o vento, petrificar a água, e o Pedro sai andando assim, caramba, enxergando seu próprio reflexo na água, falando, meu Deus, que coisa maravilhosa. Agora, Jesus só parou a tempestade quando eles estavam dentro do barco. Que coisa é essa? O que a gente tem para aprender sobre isso aqui? E eu quero que a gente comece a tentar responder essa pergunta. Mas a primeira coisa que a gente precisa compreender é que Pedro afundou porque ele se esqueceu, ou por um momento, ele tirou os olhos daquilo que havia de mais poderoso ao seu redor. Porque o que havia de mais poderoso ao seu redor não era o vento. O que havia de mais poderoso ao seu redor não era a chuva. O que havia de mais poderoso ao seu redor não era a tempestade, não eram os raios. O que havia de mais poderoso ao seu redor era o Senhor Jesus Cristo caminhando sobre as águas. Só que a partir do momento que ele tira os seus olhos do Senhor Todo-Poderoso, ele afunda. Presta atenção, meus irmãos. Eu vim aqui nessa noite para falar o seguinte: a tempestade não é o centro dessa história, e a tempestade também não é o centro da sua história. Sabe por quê? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já passamos por tempestades. Todos nós. Eu acabei de passar por uma.
Todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por tempestade, já passamos por momentos difíceis. Agora, deixa eu te falar um negócio. Tira os olhos da tempestade e coloca os olhos no Senhor Jesus Cristo. Eu não vim aqui diminuir o que você está passando, não. Que talvez está passando por um momento difícil mesmo. Então eu não vim aqui falar assim, não, ignora isso aí, não. Mas eu vim aqui, como boca de Deus, como pregador da palavra, para colocar essa tempestade que você está passando no lugar certo. Porque ela não é o centro da sua história. O centro da sua história é aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer fazer na sua vida. Meu irmão, a gente precisa aprender a adorar no meio da tempestade. A gente precisa aprender a adorar mesmo quando a gente está encharcado, mesmo quando a gente está tomando chuva, Renan. A gente precisa aprender a adorar no momento de crise, no momento de luta. Porque aí sim, a gente vai ver as coisas acontecendo. Ei, meu nome é Davi Jardim, porque eu sou filho do pastor Domingos Jardim. Quantos aqui conhecem o pastor Domingos Jardim? Em 2002, pastor Domingos Jardim foi diagnosticado com um câncer. Vocês todos podem confirmar essa história depois com meu pai e com a minha mãe. Pastor Domingos Jardim, em 2002, foi diagnosticado com um câncer. Um câncer atrás do nariz, um câncer que não tinha como operar. Se fosse operar, ia deformar o rosto dele, ele ia ficar sem maxilar, ia ter um monte de problema, ia ter problema na fala e tudo mais. Não tinha como operar. Um dia meu pai foi ao médico, e eu confirmei essa história antes de pregar essa mensagem. Falei até com o Giovanni sobre isso. Um dia meu pai foi ao médico, e meu pai falou, doutor, sinceridade. Eu quero sinceridade. Quanto tempo de vida? Qual é a minha expectativa de vida? O doutor falou, não pastor, deixa isso aí para lá. O senhor tem dívida? Vamos tentar pagar as dívidas, vamos tentar deixar tudo certo, tudo em dia. Meu pai falou, não doutor, eu quero saber, quanto tempo de vida? E o doutor falou, olha, sendo otimista, 3 meses. Para a glória de Deus, o pastor Domingos está vivo até hoje, pregando o evangelho, fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas, glória a Deus, mas eu vi o meu pai, Lucas, eu vi o meu pai, ele fez quimioterapia e radioterapia. Eu vi o meu pai subindo no púlpito da igreja para pregar, careca, por causa da quimio, sem sobrancelha, sem um pelo de barba no rosto. Na época ele pregava de blazer, eu lembro do dia certinho, ele fez isso mais de uma vez, mas eu lembro uma vez que ele pregou com um blazer clarinho assim, e eu lembro ele subindo, e eu lembro ele falando essas palavras, que ele escolheu fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, mesmo no meio da tempestade, mesmo encharcado, mesmo quando a palavra do médico era 3 meses de vida. Presta atenção, meu irmão. Ei, tira os olhos da tempestade. Começa a louvar o Senhor Deus, independente do que está acontecendo. A gente não louva a Deus por aquilo que Ele pode fazer. A gente louva a Deus por aquilo que Ele já fez. E Ele deu para você a salvação através do seu Filho, Cristo Jesus. Então tira os olhos da tempestade e coloque os seus olhos no Senhor Jesus. Amém? Sabe que uma das coisas também interessantes que eu penso a respeito disso é que a tempestade só parou quando Jesus quis. Então isso começa a responder a nossa pergunta. A tempestade só parou quando Jesus quis, porque Jesus estava tentando ensinar algo. Jesus estava tentando mostrar algo, Jesus estava tentando ampliar a mente dos discípulos e ampliar a compreensão que eles tinham sobre quem Jesus é. Agora, naquele momento ali, eles não conseguiam compreender o plano de Jesus. Afinal de contas, eles estavam passando por um problema. Jesus Cristo é eterno, certo? Então, todo mundo que a gente conhece, sempre vai daqui para lá, né? É sempre assim, a gente morre e vai para a eternidade. Jesus é o único que a gente conhece que veio da eternidade para cá. Então ele sabe como as coisas acontecem, ele sabe o tempo, ele sabe tudo, entendeu? Então, Jesus Cristo já sabia o final, já sabia o que ele queria fazer, mas os discípulos não sabiam. Então, é interessante porque olha só a declaração dos discípulos, versículo 33, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Jesus permitiu que eles passassem por aquela tempestade, que eles passassem por aquele apuro, permitiu que o Pedro vivesse um milagre, desse uma afundada, salvasse o Pedro, para que no final das contas, eles reconhecessem quem Jesus era. Meu irmão, se você está passando por uma tempestade, por um momento difícil, confia, porque Deus tem um plano para a sua vida. A gente não consegue enxergar o final da história, a gente não consegue enxergar aquilo que Jesus está fazendo, mas Jesus está fazendo algo.
Então confia no Senhor, sabe? A salvação deles ali naquele momento não estava no barco, mas a salvação estava no Senhor Jesus Cristo que caminhava sobre as águas. Então isso é uma coisa muito interessante, porque Jesus permite que tudo isso acontece, e a tempestade cessa quando Pedro estava no barco, para ficar muito claro para o Pedro, olha só, quem te salvou não foi o barco, quem te salvou fui eu. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está passando por tempestade, por crise, por um monte de coisa, e a gente fica clamando a Deus por barco, e não pela mão do Senhor Jesus Cristo. A gente fica clamando a Deus por coisas humanas, por ferramentas humanas, por coisas que a gente possa se apegar, sendo que na verdade é tempo da gente viver uma fé sobrenatural. Como eu comecei falando aqui, 2022 é um ano de avanço, 2022 é um ano de pregação, 2022 é um ano de conquista. Deixa eu te falar um negócio, é tempo da gente viver o sobrenatural acontecendo na nossa realidade aqui. Não simplesmente uma coisa distante, mas é tempo de, quando você estiver no meio do evangelismo, você soltar uma palavra de conhecimento, você orar por alguém, alguém ser curado no meio da rua, é tempo de você orar por alguém na fila do banco, é tempo de você fazer as coisas acontecendo da forma sobrenatural, porque aí sim a gente vai estar vivendo a fé da forma como os apóstolos viveram, meus irmãos. A gente trouxe a nossa fé muito para o natural. E a gente fica trazendo um monte de explicação e um monte de coisa para as nossas coisas naturalmente. Não, mas veja bem, isso acontece porque, sabe, aí vem todo aquele papo motivacional que você já conhece. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, nós temos uma fé sobrenatural. Nós não podemos esquecer que nós servimos ao Jesus Cristo que caminha sobre as águas. Então, a gente precisa parar de humanizar a fé e humanizar o nosso evangelismo e tentar arrumar uma justificativa humana para tudo e levantar os nossos olhos, parar de pedir um barco, parar de pedir coisas que a gente possa se apegar e se apegar somente ao Senhor Jesus Cristo. Porque a tempestade, como eu falei, não é o foco. Existe algo maior acontecendo, existe algo, um plano maior, né? Um bigger picture, existe uma coisa maior que Jesus Cristo está querendo fazer aqui. Porque quando você vai ver o paralelo desse texto, a gente leu Mateus 14, mas quando você vai ver o paralelo desse texto, Marcos capítulo 6, eu não vou ler por causa do meu tempo aqui, mas eu vou citar para você. Quando você vai ler lá em Marcos capítulo 6, esse mesmo episódio, o autor fala o seguinte para nós. Ele fala, a intenção de Jesus era passar por eles. Aí você fica assim, ué, a intenção de Jesus era passar por eles? Como assim? Primeira tempestade só encerra no barco. Podia ter encerrado antes. Mas essa parte a gente já passou. Agora, o autor do Evangelho vai nos dizer, João Marcos vai nos dizer que a intenção de Jesus era passar por eles? Os meninos passando apuro no barco, quase morrendo, e a intenção de Jesus era passar por eles? E aí você vai ver alguns pregadores, algumas pessoas dizendo assim, não, veja bem, Jesus estava procurando um ato de fé. E quando Pedro gritou, Jesus é o Senhor mesmo, aí Jesus interviu, Jesus jamais passaria por eles. Mas e se eu te disser que a intenção de Jesus era realmente passar por eles? E que quando Marcos escreveu o seu evangelho, ele sabia exatamente o que ele estava falando. Mas só vale se estiver na Bíblia, certo? Posso ouvir um amém ou não? Presta atenção. Êxodo capítulo 33 e 34 nos conta uma história interessante. Moisés está no Monte Sinai orando, está falando com Deus. E Moisés pede, Deus, eu quero ver tua face. Mas Deus fala assim, Moisés, ninguém pode ver minha face e continuar vivo. Então você vai ficar atrás de uma pedra, atrás de uma rocha. Eu vou passar e você vai ver um vislumbre da minha glória. Eu vou passar, você vai ver um pouco. É como se Deus tivesse passado de costas. E um vislumbre, um relance. Veja bem, Deus vai passar. A literatura judaica, isso não está na Bíblia, tá? Isso é literatura judaica. Mas a literatura judaica vai dizer que é nesse vislumbre, nessa passagem, nesse momento que Deus passa adiante de Moisés, vai dizer que é nesse momento que ele recebeu a revelação do Gênesis. Isso não é poderoso? Eu gosto de pensar a respeito disso. Me intriga. Mas se não está na Bíblia, não vale. Eu peguei um texto só. Que tal? Elias derrota os profetas de Baal. Mas aí a Jezabel fala assim, que os deuses me castiguem se até amanhã eu não tiver feito com você a mesma coisa que você fez com os seus profetas. E o Elias foge. Ele deixa o seu servo numa cidade, vai para o deserto,
ele se esconde embaixo de um arbusto e ele pede a Deus para morrer. Um anjo vem, serve ele come. Ele deita de novo. O anjo vem e fala: come, menino, você vai ter que viajar, você precisa estar forte para viajar. Ele come, viaja 40 dias. 40 dias. Ele chega no Monte Sinai, o mesmo monte que Moisés teve o vislumbre da glória de Deus. Presta atenção. Ele entra numa caverna, vem um vendaval, vem terremoto, vem fogo, mas Deus não estava em nenhum dos três. Mas de repente um sussurro vem passando, como uma brisa suave, que vem passando pelo profeta, e era Deus o chamando para fora. E ele vem, e ele conversa com Deus, e ele retoma a missão que Deus havia confiado. Deus passando, presta atenção. No livro de Daniel, Daniel tinha 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E um dia, o rei Nabucodonosor lançou um decreto: quando tocar a música, vocês vão se curvar perante essa estátua gigantesca que eu construí. Sadraque, Mesaque e Abednego obviamente falam: não, nós não vamos não. Eles são denunciados, eles vão adiante do rei. E o rei Nabucodonosor fala: olha só, eu vou dar mais uma chance para vocês, mas se vocês não me obedecerem, aí eu quero saber que Deus, olha a audácia do Nabucodonosor, que Deus irá livrá-los das minhas mãos. Daniel, Sadraque, Daniel não estava, perdão. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles dão uma resposta incrível para o Nabucodonosor. Eles falam: olha só, parafraseando o texto, se Deus quiser nos livrar, porque a gente sabe que Ele é poderoso para nos livrar, amém. Mas se Ele não quiser nos livrar, ainda assim, nós não nos curvaremos perante a sua estátua. A Bíblia diz que o Nabucodonosor ficou furioso, irado. Ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Os soldados que lançaram aqueles 3 homens na fornalha morreram na porta. Você conhece a história. Mas a Bíblia diz que o rei estava observando a fornalha ardente. E de repente, um 4º homem começa a passar pela fornalha. E ele perguntou: mas a gente não jogou 3 na fornalha? Eu estou vendo um 4º homem, o seu rosto é como de um filho dos deuses. E mal sabia ele que aquilo ali era o Senhor Jesus Cristo, é uma aparição do Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, é uma teofania, é Jesus dentro da fornalha, livrando Sadraque, Mesaque e Abednego. Jesus passando na fornalha. Perceba uma coisa, meus irmãos, Jesus não só livrou os 3 da fornalha, Jesus entrou na fornalha com eles. Meus irmãos, eu não sei o que você está passando, mas deixa eu te falar um negócio: levante os seus olhos, porque Jesus está na fornalha com você. João capítulo 1, você vê que João Batista está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer, abrindo o caminho para o Senhor Jesus. E ele vê alguém passando, e quando ele aponta, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora a gente volta para o texto. A intenção de Jesus era de passar por eles, porque quando Deus está passando, não é porque Ele está ignorando os nossos problemas, porque quando Deus está passando, não é porque Ele está alheio às nossas necessidades, porque quando Deus está passando, não é porque Ele não está nos vendo, é porque quando Deus está passando, é porque Ele quer se revelar a nós. Presta atenção. Jesus estava se revelando aos discípulos, para tirar essa declaração: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. E a gente compreende isso de uma maneira tão incrível, quando a gente conversa com o pessoal mais velho da nossa igreja. Tenha respeito, honre e sempre busque conselhos daqueles que estão há um tempão na igreja. Porque
Eles já passaram por tanta coisa. E eu vejo isso quando eu vou conversar com meu pai. Está acontecendo alguma coisa, eu falo: pai, pelo amor de Deus, o mundo está acabando. E meu pai fala: é mesmo, filho. Tranquilo. Sabe por quê? Porque ele fala para mim assim: ei, presta atenção, levanta a cabeça, fique esperto, porque a qualquer momento Jesus está passando e você vai ver aquilo que Ele quer fazer. E essa é a palavra que eu venho trazer para você nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você passou esse ano, mas eu sei o seguinte: o Senhor Jesus Cristo está passando por essa casa nesse momento. Jesus está aqui agora, Jesus está na casa. E Ele está passando, e Ele quer se revelar a nós. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus relacional. Diferente de outros tipos de fé, na nossa fé é Deus que toma iniciativa. Veja bem, desde o jardim do Éden, é Deus que vem falar com Adão e Eva. É Deus que vem. É Deus que envia seu Filho para morrer numa cruz por nós. É Deus. A iniciativa é de Deus. Nada do que a gente faça, a gente não consegue se santificar, a gente não consegue. Como é que eu vou fazer para chegar até Deus? Agora, Deus fez o caminho através do seu Filho. Deus não poupou o seu único Filho para que hoje eu e você possamos nos relacionar com Ele. Jesus está passando. Erga os seus olhos, tira os olhos da tempestade, tira os olhos do problema. 2022 vem aí. E o pessoal fala: ano novo, vida nova? Talvez. Você vai continuar com os olhos na tempestade? Ano novo, mesma coisa. Você vai colocar os seus olhos em Jesus? Ano novo, milagres. Ano novo, você vai ver o Jesus Cristo te usando. Ano novo, dons espirituais. Ano novo, palavra de conhecimento. Ano novo, minha célula vai crescer. Ano novo, multiplicação da minha célula. Ano novo, aquela pessoa que eu estou pregando o evangelho há tanto tempo, ela vai vir para a igreja, ela vai se converter no nome de Jesus. Por quê? Tirei os olhos da tempestade e coloquei os olhos do Senhor Jesus. Tira os olhos da tempestade, meus irmãos. Até porque a maior das tempestades, o Senhor Jesus Cristo já cessou para nós. Aquela tempestade que nós jamais poderíamos resolver, que é a tempestade do pecado, que assola todo mundo. Essa tempestade, o Senhor Jesus Cristo já resolveu de uma vez por todas, quando Ele morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Meus irmãos, Jesus está nos dando uma oportunidade nessa noite. Levante seus olhos. Olhe para Ele. Jesus está passando. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como foi o seu ano. Eu não sei se você passou por crise, se você perdeu alguém, se você está de luta, eu não sei. Tira os olhos da tempestade. Olhe para Jesus. Fique em pé no seu lugar. Nós servimos ao Deus que não precisa de barcos. Nós servimos ao Deus que faz com que nós venhamos a caminhar sobre as águas. Então nessa noite, feche os seus olhos e comece a pedir para Jesus, para que o Espírito Santo te impulsione a colocar os seus olhos no lugar certo. Se você quiser vir aqui para frente, pode vir para a gente orar por você. Se você quiser se ajoelhar, pode ajoelhar. Se você quiser levantar suas mãos, pode levantar. Mas faça alguma coisa em nome de Jesus. Tome uma atitude. Jesus está aqui. O mesmo Jesus da fornalha. O mesmo Jesus que caminhou sobre as águas. O mesmo Jesus que fez com que Pedro caminhasse sobre as águas. Ele está aqui agora nessa casa. Jesus, nós clamamos a Ti nessa noite, Pai. Tira os nossos olhos dos problemas. Tira os nossos olhos da tempestade. Tira os nossos olhos da chuva, do vento, das ondas. Pois queremos que os nossos olhos estejam em Ti, Pai. Jesus, o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus, o Senhor é o alfa e o ômega. Jesus, o Senhor é o príncipe da paz. E nós te pedimos, Jesus, toca os corações nessa noite. Que Teu Santo Espírito possa nos impulsionar, nos direcionar para a Tua boa obra nessa cidade,
E em qualquer lugar que o Senhor nos envie, Pai, usa cada um aqui para a Tua honra e para a Tua glória. Traga consciência do chamado, consciência de missão. É isso que nós te pedimos, Pai. Sopra, Espírito Santo de Deus, nessa casa, nessa noite, em nome de Jesus.